Olá, amigos inscritos e membros do canal X Pro que rasca assombradas. Hoje é dia de Keep Come Love, Keep Come Love, Don't Stop Now. Spook Famous Houses. Uma playlist nova que foi criada pra gente ver o que tem na casa dos famosos. Ei, Anitta, me ligues. Vamos fazer uma visita na casa da Anitta? Eu topo. Ela que não. Mas vamos lá, hoje nós vamos analisar mais uma famosa e eu estou pingando porque hoje está quente pra dedéu. Rapaz, quando falam que o inferno é aqui o inferno. Loucura, 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 não é mesmo? Como diria Luciano Huck. Hoje tá quente pra dedéu. Tô com meu ventilador, outro ventilador, 20 ventiladores aqui, apontados pra mim, e porta de casa está aberta. Significa que, porta aberta, estamos testando demo na sala. Sim! Hoje, simultaneamente, estou fazendo um testando demo na sala, ou seja, o Bito Bito tá lá enquanto nós estamos gravando aqui. Mas isso, papo para outra. Vamos lá, hoje nós vamos analisar a casa de Liv Tyler. Liv Tyler, quem é Liv Tyler? Quem é Samo Krebs? Liv Tyler é aquela famosa filha do cantor do Aerosmith, Steven Tyler. Se não me engano, Steve Tyler reconheceu a paternidade dela quando ela já tinha 18 anos de idade. Ele não sabia, meu Deus do céu, como surgiu do nada, aparece. Ups, não é? Mas a Liv Tyler obviamente, apareceu em muitos filmes, ela se destacou em muitos filmes, e um deles foi O Senhor dos Anéis. Interessante, não é mesmo? Foi, não foi? Foi. Mas vamos lá, hoje nós vamos fazer a análise da casa de Liv Tyler, da mesma maneira que analisamos o Iron Man, analisamos outras pessoas famosas, e muita gente quer saber o que tem na casa da famoso, porque na casa do Tião eu já sei o que tem. Agora, na casa do Liv Tyler, eu não sei. Conte-nos, Xpurúquios. Então vamos lá, câmera endireitando, opa, dando zoom aqui, bora pra imagem, porque deve ter coisa legal, a gente vai ver simultaneamente. Belezios? Belezios. Bora lá. Hi, Adi. Hi. Welcome to my home. Please come in. Ok. Tá meio desfocada a bagaça, hein, ô ID? Que porra é essa? O que tá rolando aqui? Hi, Adi. Olha como tá zoada a imagem. O que será isso? Welcome to my... Olha, tá tudo craquelado. Deixa eu ver. Hi, Adi. Nossa. Welcome to my home. Please come in. Olha como tá zoada a imagem. So we're here melhorou. in New York City and my home. Nossa, eles cagaram a introdução, hein? Mas cagaram? Que imagem é essa? 740p? Rapá! So Olha a casa dela, que chiques. Ai, que tudo! Que isso aqui são vários poodles. Olha, ela pegou vários poodles e fez o sofazinho dela. Interessante. Temos coisas boas aqui. Temos coisas legais. Ok. we're here in New York City and my home. Ela está na casa dela em New York City. Que chiques. Ela tem um unicórnio. When I bought the house, it was a long time ago now. I was only like 24, I think. It was completely different. Each bedroom was like a 2-bedroom, 2-bathroom apartment, and it was pretty run down and tired. Esse apartamento era muito zoado, hein, filha? Bom, quando ela se mudou, o apartamento era isso aqui. E aí ela reformou, né? And I needed a big renovation, but I decided that I wanted to take that on, and so this is what we've done. This is the parlor, which the house was built. Ok. Então nós temos aqui o fireplace, o foguinho, nós temos um divã. Ok, vamos fazer a primeira etapa, que eu acho que é mais interessante para a gente entender a casa de uma pessoa, é começar a entender a sua energia. Existe aquela história, né? A casa de uma pessoa é um reflexo de sua energia, ok? Então, tudo aquilo que nós somos, nós nos correlacionamos com a energia da nossa casa. Então, muitas pessoas que têm depressão, têm tristezas, mágoas, elas tendem a achar um cantinho em suas casas onde elas
tendem a chorar, a botar tudo para fora. E isso é reconhecido em termos de energia. Quando nós falamos de conceitos de bioenergia, ou detecção ou percepção dessas energias que fazem parte de nós em casa, obviamente, nós predeterminamos essa correlação. O que tem na sua casa e estiver conectado a você faz parte da sua vida. Uma coisa que a gente tem que ressaltar é que todas essas análises de casa, elas são colocadas à disposição para os inscritos, mas as análises das pessoas não, e o motivo está na playlist chamada Regras do Canal. E lá vocês vão entender o porquê nós não fazemos mais análises de pessoas. Chegamos a fazer? Sim, chegamos. Mas paramos porque notamos que as pessoas não estavam entendendo muito bem o que nós estávamos propondo e queriam ou trabalhos de amarração amorosa, ver se o marido estava traindo a mulher estava traindo o marido, coisas que não fogem completamente do bom senso daquilo que nós propomos dentro das técnicas orientais. Então, eu não vou falar que seu marido está te traindo ou que sua esposa está te traindo. Isso aí é uma coisa que vocês têm que resolver entre quatro paredes, ok? E não sou eu que vou predeterminar se é ou não é. Então, nós paramos. No Oriente, essas leituras que nós realizamos de bioenergia, elas são parte integrante de certas escolas de medicina. No Oriente, por exemplo, que foi o berço da medicina que nós temos hoje, seja por causa dos egípcios, dos gregos, ou mesmo de povos locais, com o avanço das técnicas de acupuntura, auriculoacupuntura, Qigong, Tuiná e outras que lidam com bioenergia, a percepção do corpo de energia evoluiu de uma maneira que você não precisa de artifícios como pêndulo, elementos de radiestesia, coisa desse tipo, para você predeterminar que existe algo agindo sobre um indivíduo. Então existem modos e métodos para você poder verificar realmente se existe um acúmulo de energia ou uma falta de energia em cada ponto que compõe toda a estrutura de pontos de energia do indivíduo. E a partir disso, você consegue identificar se existem problemas físicos, emocionais e mentais e até mesmo ir a conceitos espirituais, beleza? Aqui no Brasil, não pode ser tratado dessa maneira, por quê? Porque precisa passar por validações médicas. E os médicos, obviamente, têm muito receio desses tipos de tratamento. Então, para evitar confusão, a gente sai dessa categoria da medicina, como hoje é visto, para entrarmos dentro do conceito de práticas integrativas complementares, que existe desde 2006 junto às portarias do Ministério da Saúde e hoje aplicadas no SUS. Eu não posso diagnosticar doenças, mas eu posso utilizar das técnicas para promover e prevenir as enfermidades. Isso eu posso e eu tenho autorização legal para poder fazer isso, ok? Então, nós vamos analisar a Liv Tyler, o que tem ao redor do corpo de energia dela e o que tem na casa dela. Combinado, Lili? Então vamos dar uma olhada. Ai, Lili, você é alta pra caramba, né, mina? Vamos lá. Existem certas coisas que são de primeira que você consegue identificar e existem certos pontos que chamam atenção em segundo plano. Quando a gente olha a Liv Tyler, a primeira coisa que a gente vai começar a perceber é uma relação maternal dentro do ponto de energia, que envolve o ponto da vontade, o ponto sexual e a relação do quadril. É curioso, útero e ovário comprometidos com relações maternais. Ela pode ter tentado predeterminar ou criar uma família e ter perdido filhos. Ela pode ter complicações muito sérias com relação a situações de pai e de mãe. Claro, eu sei que ela tem uma relação hoje muito melhor com o pai dela biológico. Mesmo ela custando a chegar, demorou para poder aceitar reconhecimento de DNA e tudo mais. Mas eu não acredito que o problema seja o Steven Tyler. Mas eu acredito que ela tenha algum problema hoje na vida dela para tentar ser mãe. Então ela pode ter uma certa dificuldade com relação a engravidar e isso gera um desconforto familiar e as tensões emocionais. Por quê? Toda a região do quadril dela está bem suja e identifica uma energia na região do útero e do ovário. Essa mesma energia, ela vai para a parte de trás, que a gente chama na acupuntura do ponto da família. Esse ponto da família dela
ele foi rompido no passado, mas hoje ele cria uma estrutura mais sólida, que é aquela coisa de, se eu tenho uma fragilidade de estrutura de pai e de mãe, então eu vou voltar à minha unidade, já que você é uma união de pai e de mãe, ok? Por mais que você tenha um gênero masculino ou feminino, ou uma orientação sexual diferente, mas biologicamente você tem essa questão de ser parte integrante de um pai e de uma mãe, você cria a sua própria família. Então, quando você vai criar a sua própria família, você refaz esse ponto de energia por, obviamente, questões psicológicas muito mais assertivas. É como se ela tivesse feito terapia para poder entender as relações parentais e buscar ter a família dela, já que a família que seria o pai, mãe, avô e avó foi rompida a relação, ela vai criar um ponto forte dentro da sua própria estrutura familiar. E aí, esse ponto da família, ele se fortifica, porém, essa fragilidade de ter filhos, criar filhos, e a dificuldade de ser mãe, acaba agindo em uma emoção frágil, uma emoção ainda desequilibrada, o que leva a depressão e frustrações na vida. E isso, eu acredito que ela está trabalhando, está tratando, seja com medicamentos ou com terapias. Tá? Então ela tem essa questão familiar que se volta contra ela. O interessante é que ela está começando o princípio de separar as coisas, entender a questão do corpo físico, entender as questões emocionais e a fragilidade mental. Por quê? Porque essa energia, em tese, ela deveria ter partido de um sistema mental desequilibrado. Então é como se o sistema nervoso dela estivesse interagindo com as emoções e castigando o corpo físico, o que é natural. Você castiga o seu corpo físico mediante os seus pensamentos e as suas emoções. Mas a Liv não, a Liv é o contrário. É como se a parte biológica dela estivesse frustrando ela emocionalmente. Só que ela entende as relações emocionais e físicas, porque existe uma grande separação nessa parte dos equilíbrios. Isso significa que ela pode estar realmente tratando e trabalhando a mente dela e se preparando para equilibrar as coisas na vida. Isso é interessante. O sistema nervoso dela é um sistema que hoje ele encontra-se numa bolha. É como se ela tivesse criado travas ou mecanismos para que ela pudesse entender cada vez mais a relação dela com a vida. Muitas pessoas que fazem terapia, elas vão buscar um alicerce emocional e mental. E os terapeutas tentam trabalhar a mente dessa pessoa para que ela crie exatamente esses bloqueios mentais, para que isso não afete ou não gere uma aflição maior num desequilíbrio emocional. Isso é muito bom porque você começa a entender as relações da sua vida e não castiga o seu emocional e não pune o seu físico. Ou seja, o seu corpo ele vai ser castigado, mas quando ela coloca essas travas, não afeta o corpo. Então o que a gente tem é simplesmente uma ação física sobre o emocional, e não inicialmente sobre o mental dela. O mental dela, ele limita-se a processos criativos e a necessidade de se recriar. Então ela tem essa característica muito legal nela, de agir muito um processo criativo. Então ela tem esse processo claro em criar, em fazer coisas interessantes, meio à necessidade mental de ser colocada em prática. A mente dela focada em trabalho, a mente dela focada em situações pontuais da vida. Mas essa energia daqui chama muito atenção. Então, eventualmente, problemas útero-ovário, bexiga e toda essa questão familiar. Pela tradição, quando a gente tem problemas familiares, o órgão que está conectado e que gera essa questão mais de ser afetado é o rim. E engraçado, o rim dentro da medicina tradicional chinesa é onde o Qi, a energia, seja pós-celestial ou pré-celestial, vai ser armazenado. O pós-celestial é exatamente essa relação de pai e de mãe. Por isso que ele é afetado com essas relações parentais, porque ele já carrega uma energia desde o nascimento, e que daí depois é mesclado com a energia dos alimentos,
e a energia do baço, que depois é transmitido para o pulmão, coração e por aí vai, tá? E quando afeta o rim, aí entra na parte da medicina tradicional. O rim gera a hipertensão. Então, qualquer tipo de problema que gere no rim acarreta na hipertensão. Por isso que a gente tem um hospital famoso aqui em São Paulo, que é o Hospital do Rim e da Hipertensão. Fica lá na Borges Lagoa, tá? Eu conheço esse hospital porque eu parava o meu carro lá para poder ir para o meu trabalho. Então, é interessante. Mas ela tem essa questão e essa questão é clara. Outros pontos, e aí então agora a gente vai para questões secundárias que envolvem a Liv Tyler. Por quê? Porque o que chama mais atenção é esta energia que seria das emoções inferiores, arremetendo essa questão do desequilíbrio emocional e a trava que ela coloca no seu problema mental, tá? Nas questões da mente. Porque ela não deixa chegar e afetar completamente todas as estruturas como nós, afegão médios, nós passamos por isso. Sobre as questões de energia ao redor dela, aí sim é interessante. Por quê? Dentro de questões que afetam, então, aí a espiritualidade, entrando já nesse ponto, então nós temos energias ao redor dela. Nós temos uma energia que vai afetar toda a região do estômago e, eventualmente, pegando toda essa linha. Quando trabalha com essa linha do estômago aqui, traçando uma linha do horizonte, vai afetar fígado e pâncreas. Então ela pode ter desequilíbrio no estômago, fígado e pâncreas, o que gera o que? Diabetes, tá? Então o problema do pâncreas e o problema no fígado. Ela tem uma energia que afeta esta parte. E isso, salvo engano, está atrelado às questões do seu passado. Por quê? Porque está na faixa das emoções. Este passado, eu posso falar que a Liv, então, ela tem essa questão de vivenciar emoções do passado, a mente trava essas situações, mas as emoções elas tendem a bater no seu sistema respiratório, no seu sistema digestivo. Isso aqui são formas pensamento que estão girando ao redor dela. Inseguranças, aflições, frustrações, decepções. E tudo isso está girando. São formas e formas e formas de pensamento. Vamos supor que a equipe foi gravar num momento muito ruim da Liv Tyler. Vamos supor que ela está em alguns momentos de incertezas na vida. Então essa energia, ela é nítida e ela age ao redor da Liv. Então são formas de pensamento que ficam ao redor dela. O interessante é que essas formas de pensamento, elas podem ser geradas pelo sistema nervoso ou por questões do passado. Uma coisa é você pensar hoje. Vamos supor, bati meu carro. A sua mente está focada no presente, na ação agora. Bati o meu carro. Você gera essa forma de pensamento, essa forma de pensamento gera uma emoção, seja ela positiva ou negativa. Você pode descer e xingar a pessoa, ou socar a pessoa, bem como você pode descer e falar, vamos resolver a situação. Só que quando lida com as emoções do passado, não necessariamente você precisa estar com um gatilho mental preparado para poder disparar essas energias, uma vez que elas já estão armazenadas no seu subconsciente e no seu emocional. Então, automaticamente, qualquer coisa que você venha a cheirar, ou a sentir, ou olhar para um objeto, o gatilho disparado automaticamente, todas as emoções elas são colocadas sobre a mesa. Então, o que ela tem são esses gatilhos emocionais que são disparados por uma pessoa insegura, por uma pessoa com um certo medo, receio das coisas, com medo do mundo, com formas de como as pessoas vão me enxergar, como elas vão me aceitar, como elas vão lidar com as coisas que eu for fazer, com os papéis que eu vou atuar. Tem muito ator que tá cagando com os papéis, o cara pega qualquer coisa que aparecer e faz. Tem outros atores que são muito ponderados sobre que tipo de ação vai fazer, que tipo de papel vai aceitar, o que a sociedade vai pensar, como a sociedade vai interpretar esse personagem, ok? Então essa energia está em volta da Liv. Olhando para ela e observando todas essas relações de energia, eu posso falar que ela é uma pessoa que não está tão preparada para o mundo quanto ela imagina. Ela traz muitas inseguranças, ela traz muitas incertezas, muitas dificuldades de se relacionar, muitas dificuldades para poder existir ou estar em algum lugar.
Então nota-se que ela tem essa questão da insegurança. Mas o interessante é, ela carrega uma mente mais equilibrada, o que pode ser um tratamento psicológico que ela está fazendo junto com profissionais da saúde ou medicamentos que estejam controlando o desequilíbrio emocional dela, tá? É isso. Em termos de obsessores, tio Spook, essa casa tem obsessores? Claro que tem, como toda casa possui. Toda casa possui certas energias? Sim. Antigamente, quando eu era um pequeno gafanhoto, em 1975, eu lembro que existiam alguns livros interessantes na minha casa, e um desses livros remetia a histórias de Domevois, que eram os ditos protetores, ou aqueles que existem na casa das pessoas. Eu acho que é uma história russa, alguma coisa assim, que trazia esse conceito de que toda casa possui uma consciência, toda casa possui uma existência, seja das pessoas que moraram lá, ou daquelas que construíram a casa, ou do bairro onde a casa está inserida. Isso faz com que qualquer ser, eventualmente, transite por um lugar como esse. Agora, se eles vão permanecer, é uma outra questão. Olhando na casa de uma pessoa, como eu falei, a gente tem um reflexo do que tem na nossa própria casa, ou o que nós somos. A Liv, ela possui formas de pensamento jogadas em alguns lugares da casa, dá para pegar isso, mas também dá para pegar uma questão complicada. E aí cabe a vocês que estão assistindo o canal escreverem no box. Por quê? Porque o tio Spook não tem como ficar analisando a história de cada uma dessas figuras, ok? Não consigo entrar lá e ver a história do Iron Man, do Hulk, do Capitão América, da Mulher Maravilha, até porque eu também não acompanho essas figuras no cinema. Se eu falar para vocês que eu assisto muito mais filme lado B do que esses filmes titulares, assim, quando sai um horrorzinho lado B, eu vou correndo assistir, porque às vezes bate, às vezes é legal. Eu assisti esses dias aí muito, muito interessante, de ciganos com os dentes de aço, eu não lembro o nome, não vou lembrar, mas o filme é legal, muito bem feito, tem quase 2 horas de duração o filme, mas eu gostei, não tinha, se bobear tinha um só famoso e olhe lá. Mas vamos lá. Liv Tyler, ela possui, de cara, olhando essa imagem, formas de pensamento aqui, nesta sala, que foi no começo, e nós temos um obsessor ali, conectado, nesta região, e que, eventualmente, quando ela entra aqui, ela pode se sentir incomodada. Ali nós temos um obsessor de depressão. O obsessor de depressão, ele possui características muito interessantes. E acho melhor vocês sentarem, quem nunca viu o canal, porque eventualmente a gente vai se identificar em algum momento. Por quê? O que são obsessores? Obsessores são todo tipo de consciência que acaba se perdendo junto ao mundo espiritual. Ou seja, nós, ok? Existe um ciclo da vida, que é o nascer e morrer. No budismo tibetano, a gente tem esse caminho chamado de caminho do bardo. O bardo do nascer e o bardo do morrer, o bardo da morte. Ao longo desta vida, nós temos o bardo da existência, que são divididos em várias outras partes. O bardo dos sonhos, ou o bardo da meditação contemplativa. E aí, quando a gente se depara com o bardo da morte é quando a nossa consciência ela se desapega do corpo e é levada até um processo de reencarnação. Aí tem outros bardos, o bardo da transformação e tudo mais. Porém, quando a gente acaba se perdendo em meio a esse caminho devido aos nossos apegos, nossos medos, inseguranças, nossa fragilidade, seja fragilidade emocional, mental, a nossa necessidade de continuar existindo, nosso apego à matéria, nós ficamos aqui. Só que nós vibramos aquilo que nós éramos. Então, se você tem uma pessoa que morreu por causa do uso de drogas, ela vai vibrar aquele uso de drogas. E, eventualmente, se tiver uma pessoa que for frágil ou que tiver tendências ao uso de drogas, ela pode induzir uma pessoa ao seu consumo. Uma pessoa, então, que morreu por depressão, se matou por causa de uma depressão, pode vibrar essa depressão pós-morte. E aí entra a parte mais complicada. O que é essa parte complicada?
pode levar uma pessoa que tem tendências a uma depressão a piorar a sua situação, piorar o seu quadro. Veja, na vida toda a gente tem certas frustrações. Claro que tem. Nós queremos ter certas coisas que nós não podemos ter hoje. Nós queremos resolver certas situações que nós não temos como resolver hoje. Quando nós somos jovens, nós queremos a liberdade financeira ou a liberdade dos parentes, não é? De ter nossa casa, nosso carro, nosso ir e vir. E quando nós atingimos o nosso ir e vir, nós temos outros objetivos que queremos ter. E a vida é assim, tentando sempre ir atrás de novos e novos e novos objetivos. As frustrações, elas acontecem. A questão é que nós temos que entender que a vida toda é uma grande impermanência. Nós brigamos conosco a vida inteira para quando chegar no dia da nossa morte, olhar para trás e falar, que cagada que nós fizemos. É assim que é. Pode ter certeza que você, no dia da sua morte, você vai olhar para trás e vai falar, eu errei muito. Eu errei em achar coisas, eu errei em desejar coisas, eu errei em não lutar por certos objetivos que eu queria. E essas frustrações, elas são reais. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala que estou entrando em uma depressão profunda. Esse achismo leva a gente a vibrar a energia da depressão. Nós queremos ter coisas. Tem pessoas que querem ter o quê? Doenças. E isso é complicado, porque acha o amparo na dor. E aí quando você se depara com pessoas que falam, eu quero ter depressão, eu sou depressivo e cultuam a depressão, elas atraem esses seres. Porque você vai vibrar a forma pensamento com que esses seres serão atraídos. E aí quando você se deparar, você vai ver que você está entrando numa depressão mesmo e você não sabe como sair mais dessa situação. Ou eu acho que torna-se algo real e palpável na sua vida. E é isso que nós temos que evitar. Os truques e golpes da nossa mente em pré-determinar enfermidades que nós não temos. O ato errado de se autodiagnosticar sem ir realmente a um médico, a um psicólogo, um psiquiatra, um profissional da área da saúde que possa lhe dar realmente essa informação. Ou simplesmente falar, cara, não, você só está triste. Toma cuidado, breca um pouco, porque senão você vai se atrapalhar achando que é uma coisa e é outra. Nós temos sim a depressão da Liv Tyler aqui atrás. E essa depressão é interessante porque ela causa falta de ar e problemas respiratórios a qualquer indivíduo que eventualmente sente ali. Ela está exatamente no meio entre os dois sofás. Na hora que a Liv senta ali, ela pode começar a chorar, ela pode começar a sentir mal, ela pode sentir o aperto no peito, ela pode sentir o problema respiratório, claro, porque ele afeta o sistema respiratório. As tristezas estão correlacionadas ao nosso pulmão, ao nosso sistema respiratório. Você pode ver que uma pessoa que tem problemas respiratórios ou falta de ar, ela eventualmente tem desequilíbrios emocionais, porque ela não consegue respirar. O ato de respirar faz com que você se acalme, faz com que você se equilibre oxigenando mais o corpo. Se você não consegue oxigenar mais o corpo, você entra num processo de hiperventilação. E isso faz com que você tenha picos extremos de aflição, de desespero, de angústias, você não consegue respirar. É o seguinte, a gente já fez aqui, estamos indo para quase meia hora de vídeo. Eu vou fazer uma pausa agora, porque eu não sei, a casa dela deve ter muita coisa interessante para a gente poder entender. E lembre-se, não é só por causa da Liv Tyler, mas o que está lá também está dentro da nossa casa. Então preste atenção nessas correlações, ok? Bom, como todo mundo que sabe, eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, eu sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio de técnicas alternativas a gente consiga complementar a medicina tradicional, complementar e nunca substituir. Nós complementamos junto a tratamentos das enfermidades físicas, emocionais e mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casa. E para aqueles que querem solicitar esse tipo de coisa, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações e, obviamente, os valores desse tipo de tratamento, uma vez que eu sou um profissional de terapias alternativas e não sou paranormal, não sou médium, não sou vidente, não sou pai de santo, ok? Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação. Um deles é o sistema PayPal e o outro é o Seja Membro. Seja Membro, você clica aqui abaixo, torna-se membro do canal, eu acho que até R$8 você consegue fazer a doação. E o PayPal
É livre, você pode doar o que você quiser, copiando o link que está aqui abaixo. E por último, o nosso site, casassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês na continuação desse e de outros vídeos do canal e bons sustos a todos nós.